Na aula passada, nós falamos sobre o recurso literário conhecido como inclusio. Na aula de hoje, trataremos, entre outras coisas, da norma do sangue e da pena de morte. Gênesis 9, versículo 1 diz: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Este versículo aqui, primeiro versículo de Gênesis 9, ele repete aquele mandato cultural lá de Gênesis 1, aquele mandato que era para a criatura mais importante da criação dominar tudo para Deus. Aquele nosso papel de mordomos de Deus. Lembra? Essa bênção de domínio, ela não foi revogada pelo pecado humano. Não. Aqui ela é renovada. A diferença é que agora ela é renovada para um mundo marcado pela queda. Porque quando o mandato cultural foi dado, ainda era Gênesis 1. O homem ainda não havia caído em pecado. Agora o mandato é renovado, mas o homem se tornou pecador. É como um governo que reconstrói uma cidade após uma catástrofe. A missão continua, mas com novas regras de segurança. Por isso é que não basta renovar o mandato cultural, o mandato de domínio sobre tudo. Deus precisou criar algumas regras para essa situação nova. Que situação? De um mundo pós-queda, de um mundo em pecado. Aqui cabe falar sobre os conceitos de graça comum e graça salvífica. Por quê? Porque agora que o mundo está dividido entre crentes e não crentes, após a queda, então a teologia, especialmente a teologia reformada, passou a entender que quando Deus favorece a todos, sem distinção, isso deve ser chamado de graça comum. Porém, quando Deus favorece com a salvação apenas algumas pessoas dentre o todo, então isso deve ser chamado de graça salvífica. Aqui nesta imagem podemos visualizar esse ponto. Aqui do lado esquerdo temos um exemplo da graça comum, Deus derramando bênçãos sobre crentes e não crentes. Tudo aquilo de bom que crentes e não crentes recebem igualmente deve entrar aqui. Isso é graça comum. Porém, quando estivermos falando sobre a libertação das correntes do pecado, sobre regeneração, sobre nova vida em Cristo, isso é graça salvífica. Deus só dá essa graça aos seus eleitos. Agora você sabe, no mundo pós-queda, esse mundo que vem agora após o dilúvio também, passaremos a incluir esses conceitos importantes, graça comum e graça salvífica. Uma aplicação prática que poderíamos tirar de Gênesis 9, versículo 1, é que Deus não abandonou o seu propósito para com este mundo que ele criou, mesmo após o juízo do dilúvio. Não é isso? O fracasso do homem, aprenda isso, não anula o plano divino. Mesmo que o homem faça milhares de coisas para frustrar os planos de Deus, todas essas tentativas serão sempre em vão. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Gênesis 9:2 diz o seguinte: Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Aqui a gente percebe uma mudança na relação do homem com a natureza. Por quê? Porque antes o homem se relacionava com os animais tranquilamente. Não foi assim com Adão e as outras criaturas? Antes o homem dominava sem hostilidade. Agora há medo por parte dos animais e não poucas vezes por parte do homem também. O que isso ensina para nós? Que houve, após a queda, uma intensificação dos efeitos dela. Antes havia harmonia, agora há uma distância,
um afastamento entre o homem e os animais. Um exemplo que eu poderia dar neste caso é que os animais, de um modo geral, mesmo os animais selvagens, eles fogem do ser humano. Isso não é um acaso biológico, não. É um reflexo teológico. Por quê? É como eu disse, a relação entre o homem e a criação agora inclui medo, algo que estava ausente antes da queda. Isso também prova que o pecado ele afetou não apenas o homem, mas também toda a ordem criada. Por isso que lá em Romanos 8, versículos 20 a 22, a Bíblia ensina que a criação como um todo, ela geme, angustiada, esperando a sua redenção. Se antes da queda o homem tinha que dominar com responsabilidade, agora é muito mais necessário que ele haja com consciência, porque nós temos fatores que não havia antes da queda. Gênesis 9:3, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Perceba que Deus aqui, ele autoriza de forma explícita o consumo de carne. Observe que não é um mandamento para comer carne, mas uma permissão. Por quê, professor? Porque aqui não existe uma ordem explícita, coma carne, vocês vão ter de comer carne. Ele diz simplesmente que ele nos dá agora a carne como alimento. Porque se tudo que se move passa a servir de alimentação, é claro que aí está incluído o animal terrestre, o animal aquático, as aves. É importante esse versículo 3 porque ele revela que é Deus quem define o que é lícito ou ilícito. Não são as tradições humanas, as modas humanas. Nós vivemos agora aquela fase de vegetarianismo, veganismo. Quem tem que decidir o que o homem pode ou não pode comer é Deus. E aqui, neste versículo 3, ele diz, pode comer carne. No versículo 4, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Preste atenção no que eu vou dizer agora, meu irmão, minha irmã. O sangue, ele representa a vida que pertence a Deus. Mesmo ao matar para comer, o homem deve se abster, conforme esse versículo aqui, de ingerir o sangue do animal. Por quê? Mais na frente nós vamos aprender que o sangue do animal, ele passa a ser utilizado como símbolo da vida humana redimida por Cristo no altar de sacrifícios animais. Olha o que diz Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Veja que esse princípio aqui, ele prepara o caminho para toda a teologia do sacrifício, especialmente para a redenção que existe no derramamento do sangue de Cristo. Por quê? Porque ensina que o sangue de um animal sacrificado sobre o altar aponta, na verdade, para o derramamento do sangue de Cristo em lugar de pecadores redimidos. Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Aqui começa, nesse versículo 5, a instituição de uma justiça penal estabelecida pelo próprio Deus e delegada ao ser humano. Por que isso entra agora? Ora, já que Deus estava falando sobre o sangue ser igual à vida, então ele aproveita para entrar no assunto da punição por morte física. Isso mesmo. O versículo 5, ele vai tratar da punição adequada para quem mata alguém. Preste atenção, Deus, ele requer contas. Diz aqui, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Por causa da relação, é claro, entre sangue e vida, como acabamos de ver. Deus também diz, tanto de animais, ele fala, de todo animal o requererei. Em outras palavras, se um animal matasse um ser humano, ele deveria ser punido com morte.
Por fim, o homem é incluído aqui como sendo também um alvo dessa punição, como quando Deus diz no final, como também da mão do homem. O quê? O requererei, pois ele acrescentou, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se um ser humano matar outro ser humano, o que matou deve morrer. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é justiça pública, viu? Não é vingança pessoal. Deus entende que um assassino, ele não responde apenas à família da vítima, mas ele responde à sociedade como um todo. Por isso, ele deve pagar de acordo com as leis que regem a comunidade. Agora, uma curiosidade. Você percebeu que este versículo 5 que nós acabamos de ler, ele carece de uma explicação? Por quê? Porque Deus afirma que a vida humana será cobrada do animal ou de outro homem. Mas em que situação isso acontecerá? Eu disse aqui qual é a situação, no caso de assassinato, mas o versículo 5 não mencionou isso. Você percebeu? Isso vai ser mencionado no versículo seguinte, o versículo 6, é que vai explicar que, no caso de um animal ou de um ser humano tirar a vida de uma pessoa, este animal ou este ser humano assassino deve morrer. Veja só o que diz o versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem, isto é, por causa do homem morto, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui sim, aqui nós temos de forma explícita a instituição universal da pena de morte. Professor, por que instituição universal? Ora, porque esta norma ela foi dada antes da lei de Moisés, então não adianta dizer, isso aí está restrito à lei de Moisés. Não, isso aqui foi dado antes mesmo de haver nação de Israel. O que havia aqui era a humanidade. E essa lei, então, foi dada para a humanidade, não foi dada para uma nação específica. Não havia, repito, nação de Israel ainda. Não havia também qualquer governo étnico. Isso quer dizer que essa lei cabe para qualquer governo que viesse a surgir depois que ela foi dada. Professor, por que pena de morte? Por que não outra punição? Olha, a razão é dada. Diz aqui, porque Deus fez o homem à sua imagem. A razão é só essa aí, porque Deus fez o homem à sua imagem. Isso quer dizer que o assassinato ele é um ataque à imagem de Deus. Quer dizer também que a vida humana ela tem valor absoluto. Por quê? Porque ela reflete essa imagem de Deus. Perceba que nós não estamos diante de uma norma restrita a razões culturais. Não adianta alguém chegar e falar assim, essa norma foi dada porque naquela cultura... Não, a razão não tem nada a ver com cultura. A razão tem a ver com o fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus. Enquanto o ser humano for alguém à imagem de Deus, essa lei está valendo. A pena capital, ela afirma o valor da vida. Não é o contrário, não. Ela deve ser aplicada para que haja menos morte. Não é, como muitos dizem, uma defesa da matança. Não, do ponto de vista de Deus, ela deve ser aplicada justamente para frear a matança, entendeu? Porque uma pessoa que sabe que vai morrer se matar alguém, com certeza ela vai pensar 10 vezes antes de cometer assassinato. Mas, professor, como é que pode? Se os 10 mandamentos lá diz que não matarás. Na verdade, o mandamento deveria dizer não assassinarás. Por quê? Porque o mesmo Deus que diz lá não matarás, ele ordena a pena de morte em Israel. Basta você ler todo o Antigo Testamento e você vai perceber ali várias e várias punições com pena de morte para quem cometia determinados crimes. Além disso, no Novo Testamento, em Romanos 13, diz lá que Deus deu ao governo, ao Estado, a espada. E essa espada simboliza justamente um instrumento de execução. É um símbolo do poder que o Estado tem, dado por Deus, para aplicar a pena de morte em nome da justiça
divina. Então, recapitulando, a pena de morte ela foi instituída antes de Israel existir, portanto, para toda a humanidade, e o fundamento, a razão para ela existir está na imagem de Deus no homem. Por fim, versículo 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. A repetição aqui é literal do que foi dito no versículo 1, e ela fecha o inclusio. Lembra que eu falei na aula passada? Ela fecha esse trecho que está entre o versículo 1 e o versículo 7 de Gênesis 9. Mas além de fazer isso, além de fechar o trecho, o versículo 7 ele também reforça a centralidade da vida e a continuidade dela, mesmo após a instituição da pena de morte. É como se Deus tivesse dito assim: acabei de falar da pena de morte. É verdade, mas vocês devem se preocupar agora com a multiplicação da vida.